Este é o SupraCast, seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Fala pessoal, vocês estão bem? Beleza? Estamos começando aqui mais um episódio do SupraCast. Tô aqui com ele, Almir. E aí, galera? E o grande Rafael Rocha. Fala, Danilão, tudo bem? Certo. E temos hoje aqui também mais um convidado especial, hein? Convidado de peso, hein, Danilão? Cara, antes de você apresentar esse convidado especialíssimo, eu queria mandar um abraço para os nossos ouvintes novos aí, SupraCast Quebrando Barreiras Internacionais, ouvintes do Portugal e da Bolívia. Muito obrigado, galera, pelo prestígio aí pro SupraCast. Aí show de bola, hein? Bom, e a gente tá aqui com o Dr. Gustavo Jardim Volpe, ele que é médico pelo Hospital das Clínicas de Ribeirão, fez clínica médica e cardiologia também pelo Hospital das Clínicas, doutorado em clínica médica pelo Hospital das Clínicas e fellow e pós-doutorado em imagem cardiovascular na Johns Hopkins. Além disso, é médico assistente dos ambulatórios de isquemia e valvulopatia. O cara tá em todo lugar, né? Não, onipresente. E ainda é chefe lá na UI, né? Na unidade de emergência, né? Exato. E seu chefe da imagem também. E meu chefe também. Eu sou pior que o pai do Cris. Eu tenho 5 empregos. O Júlio tinha só 2. Volpe, seja bem-vindo, tá? É um prazer te receber aqui. A gente ficou muito feliz que você aceitou o convite. Beleza, pessoal? É um prazer estar aqui com vocês, tá certo? Começando aí junto com esse projeto aí. Muito obrigado, fico muito honrado com todos os elogios aí assim que vocês me chamaram aqui. Estamos aí para contribuir com o assunto. Se eu puder ajudar, podem sempre contar comigo. Show de bola. Então hoje, vamos de caso clínico? Bora. Esse é o Francisco, ele tem 68 anos, morador de Ribeirão Preto. Foi encaminhado da atenção primária para avaliação lá no ambulatório do HC na cardiologia. O relato no encaminhamento era de que há 2 meses o paciente iniciou um quadro de uma dor torácica e na última semana teve um episódio de síncope, além de uma descrição de sopro no exame físico. Esse paciente já era um paciente de antecedente prévio hipertenso, diabético, tabagista com carga tabágica de 50 maços ano e etilista de 4 latas de cerveja por dia. É um boêmio, né? Um cara bom viver. E quando questionado, a característica dessa dor torácica, ele relatava que era um desconforto, uma dor inespecífica, retroesternal, que irradiava ali para o braço esquerdo. E há uma semana, durante uma caminhada, ele teve um episódio de síncope. Relatou também nunca tinha tido episódio de síncope antes, porém já tinha tido episódios de lipotímia, sempre relacionado ao esforço. De medicamentos que ele usava: o bom e velho atenolol, losartana, hidroclorotiazida, glifage e glicazida. Ao exame físico, sinais vitais, uma frequência cardíaca de 98, PA 145/90, o ritmo cardíaco era regular em 2 tempos, tinha uma B1 hipofonética e um sopro mesosistólico rude no foco aórtico. 3 cruzes em 6, do tipo crescendo-decrescendo, que irradiava tanto para a subclave carótidas como para o foco mitral. Interessante. Foi palpado o pulso carotídeo dele, que era de fraca intensidade e com pico tardio. Verdadeiro exame físico de um clínico, né? Isso aí é o R3, né, cara? Exemplar, né? Eu tava empolgado. No começo da residência. E aí, gente, o que vocês me falam desse caso? Danilão, então a gente tem um caso de um paciente idoso, paciente de 68 anos, que tem apresentado aí um quadro de angina típica, né, aos esforços, e um episódio de síncope associado a episódios prévios aí de sintomas que parecem lembrar baixo débito, né? É um paciente que tem fatores de risco cardiovasculares, né? Um paciente diabético, hipertenso, tabagista aí importante. E no nosso exame físico, nós temos alguns achados que chamam muita atenção para direcionar a gente para a principal hipótese diagnóstica para esse caso, né? Esse sopro, um sopro rude, mesosistólico, ali no foco aórtico, com radiação para a fúrcula, associado a esse pulso mais fino, né? Que parece lembrar o clássico pulso parvus e tardos, né? Que famoso. A gente vai conversar aqui mais tarde. Então, leva a gente a pensar realmente que a principal hipótese diagnóstica para esse caso é a estenose aórtica. Uma valvulopatia que costuma acometer pacientes mais idosos, principalmente considerando a principal etiologia hoje em dia, né? A principal etiologia dessa valvulopatia, que é a degeneração calcífica.
alteração está comumente acometida em pacientes idosos que têm fatores de risco cardiovasculares comum para aterosclerose, como, por exemplo, diabetes, hipertensão, tabagismo. O caso do nosso paciente, dislipidemia também. Falando de outras etiologias dessa doença, tem que lembrar da etiologia reumática, que é muito importante em países subdesenvolvidos. Aqui no Brasil ainda é uma causa importante de valvulopatia aórtica, né? Na qual costuma acometer pacientes de uma faixa etária um pouco mais jovens, costuma ter um acometimento também concomitante da válvula mitral e costuma também causar uma dupla lesão aórtica, né? Costuma ter uma insuficiência aórtica associada à estenose quando isso acontece. Além disso, a gente tem que lembrar também das valvulopatias aórticas congênitas, malformações, né? A principal delas, a válvula aórtica bicúspide, costuma, em pacientes mais jovens, causar insuficiência aórtica, né? A estenose normalmente está associada a um pico um pouquinho mais tarde, né, do que da insuficiência aórtica nesses pacientes, e comumente associada à primeira etiologia que a gente comentou, que é a degeneração calcífica da válvula. Lembrar sempre que, nesse caso, principalmente, né, paciente com vários fatores de risco cardiovasculares apresentando angina, a gente tem que lembrar, sim, de DAC como um importante diagnóstico diferencial para o nosso caso, lembrando que até 50% dos pacientes com estenose aórtica crítica apresentam obstrução significativa em coronárias. Inclusive, é importante salientar também, né, que na válvula aórtica bivalvular a gente também pode ter a concomitância de aortopatias, né? Perfeito. Lembrar, quando a gente fazer esse diagnóstico, de pesquisar doenças da aorta. Falando um pouquinho da fisiopatologia da estenose aórtica, eu acho linda essa fisiopatologia, né? Então, basicamente, né, a gente tem uma barreira, a via de saída do ventrículo esquerdo, e para esse ventrículo esquerdo conseguir ejetar contra essa barreira, ele aumenta muito a pressão intracavitária, então aumenta-se a pressão ventricular e aumenta também o tempo de ejeção. Isso a longo prazo vai ter um remodelamento do ventrículo esquerdo, um tamanho do aumento, um aumento desses miócitos, né? Isso vai gerar uma hipertrofia ventricular com maior consumo de oxigênio e a longo prazo até mesmo a disfunção ventricular. Além disso, né, durante a diástole aumenta-se muito também a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo e dessa forma reduz-se, né, a perfusão coronariana, né, desses pacientes é reduzida por essas duas razões. Primeiro, um aumento de massa e segundo, por uma redução desse tempo diastólico, além de uma alta pressão nessa diástole. Isso vai gerar, em maior grau, aumento do consumo de oxigênio, aumento de isquemia e, como estágio final, a boa e velha insuficiência cardíaca, né? E classicamente está associada a um pior prognóstico, né? Nós temos aquela figurinha clássica, né, daquele estudo do Brown-Aud, que acho que todo mundo lembra, né? Parece... Ele é um trabalho seminal. Seminal, exatamente. Exatamente. Que lembra aquela... Pouco assim, vou viajar na maionese, mas aquela figura do Pink Floyd, né? Que é aqueles 3 triângulos. É verdade. E... O homem tá inspirado hoje. Hoje ele tá Tá poeta. referenciado, viu? E basicamente, a partir dos sintomas que o paciente apresenta, né, a gente pode estabelecer na evolução prognóstica dele. Então, basicamente, se o paciente tem sintomas de insuficiência cardíaca, esse paciente, se ele não sofrer nenhum tipo de intervenção, né, a sobrevida dele é de no máximo 2 anos. Enquanto, né, se esse paciente tem síncope, 3 anos. E quando o paciente apresenta angina, né, há um pouquinho maior, 5 anos. Lembrando que a insuficiência cardíaca vai ser o estágio final dessa patologia. Além disso, né, dessas manifestações clássicas, né, de C, angina e síncope, esses pacientes podem ter, né, outras manifestações, como, por exemplo, embolias sistêmicas, por uma embolização de cálcio ali da aorta, gerando AVC, enfim, outras isquemias. Esses pacientes, em maior ou menor grau, vão evoluir para fibrilação atrial e isso piora muito o prognóstico deles. Podem ter também endocardite infecciosa, já que essa válvula doente, remodelada, está mais predisposta a sofrer esse tipo de dano. E por último, a outra manifestação não tão comum, mas que a gente tem que lembrar, é a famosa síndrome de Hyde, na qual os pacientes, por conta desse turbilhonamento de fluxo na válvula aórtica, pode haver ali uma clivagem, né, dos fatores de von Willebrand. Não vamos entrar em detalhes, mas está associada a sangramento gastrointestinal, né, por angiodisplasia, né? Então é uma manifestação aí que tem que lembrar também. Que aula, hein, professor? E até O emocionado. cara foi de Pink Floyd a síndrome de Hyde.
Volpe, e já explorando um pouquinho, né? Essa tríade clássica ainda é válida para os dias atuais? Então, o que a gente tem que ter em mente é que quando esse trabalho, assim, ele foi feito, ele viu a história natural da valvopatia, que é uma coisa que a gente não quer ver a história natural da doença, né? Exatamente. Ou seja, a gente não quer que o paciente comece com sintomas e a gente vai observar, nossa, ele vai morrer daqui 2 anos, né? Ele é importante para a gente conhecer e dar importância, vamos dizer assim, para a patologia. Então, ou seja, quando você... Aquele negócio, quem não sabe o que procura não reconhece quando encontra. Então é importante saber de como se comporta isso aí. Mas a gente considera cada vez mais que a identificação precoce ela é mais importante do que qualquer outra coisa. Ou seja, quando o paciente desenvolve sintoma, e às vezes sintomas graves, como síncope, por exemplo, ele já está numa fase muito avançada da doença. Então ele já tem que, assim, a intervenção tem que vir logo, né? Certeza. Então... Acho que lógico, a tríade de classe é importante para a gente poder fazer o diagnóstico, mas se a gente pudesse fazer um pouquinho antes, seria melhor. Show de bola, pessoal. Então, falando um pouco do exame físico do nosso paciente, né? Tem alguns achados, principalmente na ausculta, que sugerem gravidade, né? Uma estenose aórtica mais grave. E quais são eles? Falando um pouco do sopro, o sopro da estenose aórtica é um sopro sistólico, ejetivo, de característica crescendo, decrescendo, e ele é mais audível lá no foco aórtico e no foco aórtico acessório, certo? O que indica maior gravidade é quando a gente tem também esse sopro de mesosistólico passa a ser, por exemplo, telesistólico. Quanto mais ele se aproxima ali da segunda bulha, mais gravidade. A gente também tem o pulso parvus et tardus, né, que a gente comentou, o Rafa comentou. É um pulso que tem uma amplitude reduzida, né, e um pico tardio. Pode ter também hipofonese tanto de B1 quanto de B2. E a gente tem o famoso aí, o fenômeno de Galavardin. Ô, louco. Você vê que todo episódio eu falo uma palavra em francês. É poliglota mesmo, cara. Semana passada foi Torsade de Poing. Inclusive, se você estiver de casa não ouvir o nosso episódio de Tempestade Elétrica, fica a dica aí. Tá um episódio massa. Esse cara é um poeta, viu? O que é o fenômeno de Galavardin, né? A gente tem aí uma reverberação do sopro da estenose aórtica pro foco mitral. Vai ser um sopro com as mesmas características, né? Um sopro crescendo, decrescendo, porém vai ter um timbre mais agudo. Tá? Piante, né? Piante. Exato. Essa diferenciação pelo timbre é um negócio muito importante, assim, para você diferenciar, né? Principalmente quando o paciente tem uma insuficiência mitral, né? Esse aí é um negócio, assim, que às vezes é muito difícil da pessoa pegar e pega com o tempo, na verdade, para ver, porque essa diferença do timbre é fundamental. Muitas vezes o paciente com fenômeno de Galavardin, ele vai ter o sopro até mais intenso no foco mitral do que no foco aórtico. E aí o que dá a dica principalmente é o timbre e a irradiação do sopro, né? A irradiação do sopro mitral geralmente vai para a axila e para o dorso. E o sopro da estenose aórtica vai geralmente para a região aqui do pescoço. Show de bola. E aí, Volpe, eu te pergunto. No exame físico, a gente tem sinais de que podem corresponder à gravidade, né? Mas não necessariamente esse paciente vai ter sintomas. Isso. Então, é possível encontrar todos esses achados e o paciente está sentindo absolutamente nada. Exatamente. Assim, o mais comum, na verdade, que você vai ter, assim, os pacientes, dificilmente eles lêem os livros, sabe? Eles são muito teimosos. E aí, o que a gente acaba vendo é que você não... O mais comum, na verdade, é você acabar encontrando poucos desses sinais. Ou, por exemplo, você observar isso que você falou assim, eu estou observando que o componente tal da segunda bulha está se aproximando da segunda. Isso é um negócio que é difícil de você escutar e geralmente você vai ter que ver ao longo prazo, né? Uhum. Então é uma coisa que você vai ter que acompanhar o paciente. Então, assim, essa ênfase que a gente tinha muito na semiologia, às vezes com achados muito, assim, de filigrama mesmo, o pessoal fazia isso aí porque era o que você tinha de recurso antes da era da ecocardiografia, entendeu? Não que eu tô falando, assim, que a semiologia não seja importante, tá? Mas o pessoal valorizava muito mais isso antigamente, porque era o que você tinha, você indicar uma cirurgia, você abrir o peito de um paciente com base no seu exame físico. Assim, a estenose aórtica é uma coisa muito, assim, interessante, até para você poder dar aula, quando você vai explicar para aluno, porque eu acho que é uma das doenças, assim, dentro da cardiologia, mais que tem relação com a questão da fisiologia, com a relação com a anatomia, porque ela é uma obstrução bem mecânica mesmo. Se você conhece o ciclo cardíaco, se você conhece a fisiologia do funcionamento da doença, você fala, olha, eu vou colocar uma obstrução aqui, o que você vai ver? Eu vou ver saindo menos sangue, o pulso vai ser um pouco menor. Isso, vai ter um pulso parvus et tardus, você vai sentir menos. O sangue vai turbilhonar aqui, vai fazer um barulho. Isso, você vai escutar um sopro dessa forma. Então ele é muito fácil de você tentar ver isso aí. E assim,
Esses achados, mas assim, principalmente quando você escuta o apagamento da segunda bolha, ele é bem correlacionado, ou também o aparecimento de frêmitos, são achados que se correlacionam com doenças mais graves, mas são muito pouco frequentes. O que a gente costuma ver mesmo é a presença daquele sopro rasgado, daquele sopro bastante rude mesmo, e geralmente fica muito mais que isso, não. As pessoas não podem se sentir culpadas por não estar escutando todas as outras coisas, porque assim, é uma coisa que é difícil, requer experiência, então um esforço contínuo. E às vezes no ambulatório você tem que parar um tempo, encostar o esteto, perder um tempo ali para você escutar. E às vezes a pessoa não tem o tempo de fazer isso também. Então, assim, a gente percebe muito assim que a molecada fica muito nervosa. Eu não tô conseguindo. É porque é um negócio que é difícil mesmo, não é fácil, não. Bom, e aproveitando aí que você falou da semiologia, a gente vai inaugurar um quadro novo aqui no Supracast hoje. Que isso. Um desafio semiológico. Manda aí. E vou lançar, vou falar algumas manobras semiológicas aqui que vão alterar o sopro da estenose aórtica e vocês vão me falar no final do episódio aí, tá? Como é que vai ficar o sopro da estenose aórtica? No hand grip, na manobra de valsalva, no agachamento e pós-extrasístole. Beleza? Capcioso, hein? Vão pensando aí e no final do episódio a gente conta aí. Vamos voltar aí pro caso? Então, o nosso paciente aí, frente a essa suspeita da valvopatia aórtica, que exame vocês pediriam? Ele tá ali, primeira consulta do ambulatório, como vocês começariam a investigação? O paciente da cardio precisa de eletro, né, Danilo? Para começar, a gente precisa de um eletro. O eletro faz parte do exame físico da cardiologia. Aquele bom e velho combo, né? Eletro, raio-x e eco, né? Perfeito. Então, foi solicitado o eletro, raio-x de tórax e o eco. Tá? E também foi solicitado exames laboratoriais, tá? E queria te perguntar nesse momento, a gente, apesar de ter uma queixa bem típica, um caso bem típico de valvopatia, a gente já faz uma estratificação para DAC nesse primeiro momento, a gente pede um BNP também, qual é o papel do BNP na estenose aórtica? Eu acho assim, né? Primeiramente, eu acho que é importante nesse paciente que ele tenha uma queixa de precordialgia. Então é importante estratificar sim coronariopatia para ele. É um paciente já mais velho, tem fatores de risco, tabagista e vinha com dor precordial aos esforços, né? Um dos principais diagnósticos diferenciais dele vai ser coronariopatia, né? Então pode ser até que ele seja um coronariopata grave e tenha uma estenose aórtica que não seja tão importante, não seja assim a causa primeira dessa patologia que ele vem tendo. Então, sim, eu já pediria já de saída assim uma estratificação. Nesse paciente que tem uma queixa tão típica e já com fatores de risco, eu já pediria um cateterismo direto. E quanto ao BNP, o BNP na estenose aórtica a gente usa mais, não tanto na fase do diagnóstico, mas na fase de estratificação de risco, né? Ou se a gente tem, por exemplo, um paciente que está em situação, por exemplo, ele tem uma doença valvar mais grave e a gente está vendo ele com pouco sintoma, ou ele te relaciona e você não está confiando muito no que ele está te falando. Aí o BNP ele vai te ajudar um pouco nessa fase, né? Mas na fase inicial, assim, é um exame que talvez eu não pediria, não. A gente tem, assim, trabalho mostrando, né, que principalmente o BNP acima de 100 e escalonado, quanto mais alto, pior o prognóstico, né? Mas, de novo, já com o diagnóstico estabelecido, em paciente que já tem a valvopatia estabelecida, grave, e aí você vai partir para ver isso aí. Mas eu não pediria nessa fase agora, não. Show de bola. Então, foram feitos os exames. O eletro, ritmo sinusal, tá? Tinha um padrão de sobrecarga ventricular esquerda com strain na parede lateral, certo? O raio-x de tórax, área cardíaca dentro da normalidade, tinha sinais discretos de congestão perilar. O eco, fração de ejeção de 60%, uma hipertrofia ventricular esquerda concêntrica de grau moderado, uma disfunção diastólica de grau 1, e uma válvula aórtica calcificada com 3 folhetos, apresentando espessamento e restrição de abertura, com uma área valvar de 0,8 cm² e indexada de 0,58 cm², um gradiente médio de 60 e uma velocidade de pico de 4,5 metros por segundo. Demais válvulas sem alterações, beleza? Então, Danilão, esse eletrocardiograma, para a gente falar de um paciente que tem uma suspeita de estenose aórtica, é
bem compatíveis aí com o que a gente espera, né? Em pacientes com estenose aórtica importante, a principal alteração é sobrecarga de câmaras esquerdas. Cerca de 85% dos pacientes têm sobrecarga de ventrículo e 80% de átrio esquerdo. Então, é compatível aí com o que a gente acha no nosso eletro. E a FA, como o Almir falou, normalmente é algo que está associado até a um pior prognóstico, porque o paciente perde a força de contração atrial, que é importante nessa disfunção diastólica dessa valvulopatia. O raio-x de tórax é o que a gente esperava, né, de uma estenose aórtica pura, sem uma insuficiência associada ou sem disfunção ventricular, não tem cardiomegalia, é um paciente que tem uma área cardíaca normal. Normalmente a cardiomegalia vem associada a disfunção ventricular ou uma insuficiência aórtica associada. E o ecocardiograma confirma o nosso diagnóstico, né, nossa suspeita clínica. O paciente tem os critérios, preenche os critérios, né, de uma valvulopatia, uma estenose aórtica grave, né? O paciente tem uma área valvar menor que 1, uma área valvar indexada menor que 0,6, uma velocidade de fluxo maior que 4 metros por segundo e um gradiente médio maior que 40, né? 60. Um gradiente médio bem importante aí. Lembrando que esses são os critérios de uma estenose acentuada. A área valvar, quando ela está de 1 a 1,5, a gente tem uma estenose moderada, e quando é de 1,5 a 2, a gente tem uma estenose discreta. E em relação aos métodos diagnósticos, né, de imagem para fazer o diagnóstico da valvulopatia, né? Qual o papel da ressonância nesse perfil de paciente? Quando a gente deve considerar para a gente solicitar para a gente investigar nosso paciente? Dentro assim, do fluxo de diagnóstico, né, da estenose aórtica, a ressonância ela tem um papel pequeno, eu colocaria, né? Por quê? Quando a gente pensa em valvulopatia, a gente fala em ecocardiograma. Ecocardiograma vai ser a principal, assim, fiador de qualquer tipo de diagnóstico que você for fazer, tá? É o exame de escolha, rápido, barato, certo? Faz em qualquer lugar. Mas não pode ser feito por qualquer pessoa, certo? Então, sempre tenha um ecocardiografista de confiança aí para poder mandar ao seu paciente, porque isso faz toda a diferença. A ressonância magnética, né, ela vai estar reservada somente para aqueles casos onde você tem queria fazer uma estratificação adicional de risco. Então, a gente tem alguns trabalhos mostrando de que a presença de fibrose nesses pacientes com estenose aórtica, eles têm um marcador de risco, tem uma proporção até que chega até de 20%, 30% que tem uma fibrose, principalmente na parede lateral do ventrículo esquerdo. E assim, mas a quantificação, principalmente do gradiente, não é legal pela ressonância. Por quê? Pela ressonância, pela técnica que a gente tem, que é o contraste de fase, a gente vai fazer só o gradiente pico. E hoje em dia a gente até tem visto que a gente tem abandonado um pouco esse foco que a gente tinha tanto no gradiente. A gente fala mais pela avaliação da área valvar. Só que não é qualquer área valvar, né? Então é uma área valvar que a gente vai fazer na ressonância pela planimetria. E a área valvar que a gente mede pelo eco não é pela planimetria, grande parte das vezes. A gente vai ter que ver lá, essa é a área anatômica. Mas a área que estratifica, principalmente, é feita pelo fluxo, né? Então, o ecocardiografista, com base no padrão de fluxo, né? Ele vai fazer... Gente, eu esqueci o nome da equação da continuidade. Bernoulli, né? A equação da continuidade. O Bernoulli é uma da forma que você usa para calcular o gradiente. Isso, é verdade. Isso, a equação da continuidade é para calcular a diferencial da área. Exatamente. E aí ele vai poder fazer o cálculo dessa área valvar ali. Isso é uma área valvar funcional. E necessariamente, às vezes, ela não vai corresponder exatamente com a área da planimetria. Entendeu? E tem outra coisa. Qual que é a principal etiologia? Não é estenose calcífera? A ressonância não vê cálcio. O cálcio ele não aparece nada nas imagens de ressonância. Então pode ser que você esteja ali subestimando ou até superestimando uma área valvar ali por conta daquele volume de cálcio que você não vai estar aparecendo, tá? Então, ou seja, né, vamos guardar a ressonância, né? Já pra tem depois, pouco já, então vamos deixar para outros pacientes. Para outras aí, né? coisas. Eu acho que principalmente aqui dentro do fluxo de diagnóstico, um exame auxiliar além dos essenciais seria a tomografia, né? Que é um exame que tem sido mais visto, assim, principalmente para aquelas avaliação de pacientes com baixo fluxo, baixo gradiente. Mas pela cara de vocês, acho que a gente vai falar disso mais adiante. Com né? certeza. Sem spoilers, hein?
Bom, então vamos começar a falar do manejo desse paciente, né? Principalmente o paciente com estenose aórtica acentuada. A diretriz brasileira, ela tem um fluxograma bem legal aí, ela divide em 5 passos, basicamente uma receitinha de bolo aí pra gente seguir, bem didático. Então, passo 1, a gente vai avaliar a gravidade da valvopatia. Como o Volpe bem ressaltou, o exame de escolha aí seria o ecocardiograma, certo? A gente confirmou pelos aqueles parâmetros que o Rafa citou, é uma estenose aórtica importante, acentuada, a gente passa para o passo 2. A gente vai ver a etiologia, certo? Feito isso, vamos para o passo 3. A gente tem que julgar se os sintomas que o paciente está sentindo são mesmo decorrentes da valvopatia. Se a gente julgar que sim, pessoal, aqui é um divisor de águas. O paciente tem valvopatia grave com sintomas, a gente pula o passo 4 e vai direto para o passo 5, que é a intervenção. A gente precisa intervir o mais precoce possível nesse paciente. E aí tem um outro cenário, que é esse paciente não tem sintomas, mas aí a gente vai para o passo 4, certo? Esse paciente é assintomático, mas apresenta complicador, a gente também vai procurar intervir nesse paciente. Voltando lá para o passo 1, paciente não tem valvopatia acentuada, tem uma valvopatia discreta ou moderada, ou ele é assintomático e não tem complicadores, a gente vai fazer um segmento individualizado, ambulatorial com esse paciente. A gente vai comentar um pouco mais para frente também, de acordo com as comorbidades, de acordo com a etiologia dele, tá? Trazendo isso para estenose aórtica. Então, definir estenose aórtica grave, etiologia. A gente tem as principais etiologias, né? A degenerativa, a reumática, falando principalmente a nível de Brasil, né? E a bicúspide. Vi que o paciente tem ou dispneia, ou angina, ou síncope, que são os principais sintomas da tríade clássica do Brown-Loud. Intervenção. Quais seriam as principais intervenções? TAV, cirurgia. Não, o paciente não tem sintomas. Volto lá no passo 4 e vejo se ele tem complicadores. E aí entra o quê? A fração de ejeção menor do que 50%, um gradiente médio acima de 60%, uma área valvar indexada abaixo de 0,4%. São marcadores bem mais importantes. Assim, são importantes. Eles não têm o mesmo nível de indicação do que um paciente que é sintomático, mas eles ainda demandam sua intervenção porque ele muda o prognóstico. E aí o teste cardiopulmonar ele é principalmente importante para aquele paciente de que ele tem uma estenose aórtica acentuada, mas é um paciente que está assintomático. Assintomático, mas será que ele está assintomático mesmo? E é o que a gente fala, né? É muita valvopatia para pouco sintoma. Então, será que esse paciente realmente está? E aí você vai fazer um teste provocativo, mas de novo, no paciente assintomático. Não se pede teste cardiopulmonar ou teste ergométrico em paciente sintomático. Aquele famoso assintomático que só fica em casa no sofá, né? Exato. Aí você põe ele ali para realmente testar. Mas esse é um dado muito relevante que a gente vê ali, que a gente sempre pergunta, assim, no ambulatório, às vezes a gente discutindo, já deve ter conversado isso com vocês. É muito importante você perguntar para o paciente qual que é o nível de atividade que ele tem. Porque um paciente que é completamente sedentário, ele vai demorar muito mais tempo para ter sintoma do que um paciente que é mais ativo. Então, um paciente que é trabalhador braçal, ou um paciente que faz uma atividade física regular, às vezes tem aqueles pacientes mais velhos que andam bastante de bicicleta, esse cara ele vai começar a sentir uma limitação muito antes que aquela outra pessoa. Ele vai falar assim, olha, eu trabalhava normal, hoje em dia eu tô começando a ficar cansado. Tipo, eu lembro de um paciente que, eu até me lembro o nome dele, mas não vou falar aqui por razões óbvias, mas era engraçado, porque, coitado, ele era pedreiro, e aí a queixa dele falou assim, doutor, eu levava 4, 5 latas de concreto lá para bater uma laje, hoje em dia eu levo uma e fico cansado. Entendeu? Eu falei, nossa, eu ficava cansado só de ouvir o senhor me falar isso aí, eu já cansei. Mas assim, a gente percebe que realmente ele tinha essa limitação, então isso é um negócio que é importante quando vai se falar em sintoma também. Principalmente nesses pacientes mais sedentários e que estão falando que estão assintomáticos, às vezes é importante fazer o teste ergométrico mesmo para ver, aferir, vamos dizer assim, essa capacidade funcional para ver se isso está mesmo real, né? E além da capacidade funcional, é importante também o comportamento da pressão no esforço. Isso. Né? Aí a queda que é o clássico, assim, que tem, aí realmente tem que parar o teste, porque quando o cara tem hipotensão fazendo atividade física, nunca é coisa boa. Então, assim, realmente, assim, a queda na pressão é bem mais importante, assim. Bom, esse é o cenário preto no branco, né? Área valvar menor que 1, gradiente médio maior que 40, velocidade ali maior do que 4 metros por segundo.
Mas a gente tem os outros cenários que são um pouco mais nebulosos, né? Classicamente, nós se deparamos muitas vezes com um paciente com uma área valvar menor do que 1, porém com um gradiente médio menor do que 40. E aí a gente vai ver esse paciente tem disfunção ventricular, então uma fração de ejeção menor do que os 50%. A gente se depara numa situação que é a chamada estenose aórtica baixo fluxo, baixo gradiente, certo? Essa é uma condição que é difícil, né? Demanda passos de investigação para a gente definir se realmente essa estenose aórtica é acentuada ou não. Para isso, né, a gente abre mão de outros testes. O próximo passo, quando a gente se depara com essa situação, é o quê? Fazer um ecocardiograma com estresse, né, com dobutamina. Então a gente se depara, né, com um paradigma aí, né? Será que esse ventrículo, né, que está ali com uma disfunção ventricular, não está tendo força suficiente para criar esse gradiente? Ou realmente essa válvula não é acentuada como a gente pensa que é, né? Por conta dessa falha na bomba. E aí a gente vai fazer o teste do ecocardiograma sob estresse com dobutamina. E o objetivo é o quê? Aumentar a força ventricular e aumentar nesse exame tem um parâmetro bem específico que a gente vai aumentar em até pelo menos 20% o volume sistólico, que é a famosa reserva contrátil. E se ocorrer esse aumento somado a um aumento do gradiente de até 10 milímetros, né? Um aumento maior do que 10 milímetros, e um aumento valvar menor do que 0,2, a gente está confirmando que a gente está diante de uma estenose aórtica acentuada. No entanto, se esse paciente não aumentar gradiente, né, a gente está, mas mesmo assim aumentar, né, o volume sistólico, né, ter a reserva contrátil preservada, né, e a área valvar aumentar mais do que esse 0,2, acima de 0,3, a gente está diante de uma pseudoestenose aórtica. Na verdade, o ventrículo que estava fraco e não deu conta de abrir essa válvula o suficiente. Certo? Mas a gente se depara muitas vezes naquele paciente que ainda assim nem tem essa reserva contrátil. A gente faz a dobutamina e mesmo assim o volume sistólico não aumenta. Aí a gente se depara com uma outra situação que eu já vou jogar para o Volpe e resolver. Então, Almir, nessa situação, cara, você tem a famosa baixo fluxo, baixo gradiente clássica, que é aquela pela disfunção ventricular. Exatamente. Tão importante quanto você está falando também, uma das coisas, é a gente definir o porquê dessa disfunção ventricular, né? O paciente ele vai ter disfunção ventricular não necessariamente pela valvopatia. Aqui é importante também estar assim, atento com os outros sinais do ecocardiograma. Então, por exemplo, a mobilidade segmentar, se ela for regional e sugerir uma coronariopatia, alguma coisa, também ajuda nisso também, para você ver se o paciente vai ter. Afinal, um ventrículo que esteja todo fibrosado, o paciente tem uma história, por exemplo, de um infarto prévio, às vezes ele não vai ter a reserva contrátil necessária para gerar essa alteração no exame que você está falando, né? E eu acho que assim, nesse cenário também, e é importante a gente dizer que tem muita gente hoje em dia que tem considerado, vamos dizer assim, esse exame um exame de um risco aumentado para você poder fazer para esses pacientes. Por quê? Fazer o ecoestresse com dobutamina é um procedimento de risco, ainda mais para um paciente com disfunção ventricular. Então a gente vai usar altas doses, o paciente fica muito taquicárdico, você tem risco de arritmia. Então assim, por que eu estou falando isso? A tomografia para fazer o score de cálcio valvar tem tido assim, realmente um papel muito importante nessa estratificação, mesmo nesses pacientes com baixo fluxo, baixo gradiente clássico, com disfunção ventricular. Porque mesmo antes, às vezes, de fazer o ecoestresse, a gente às vezes tem preferido fazer o score de cálcio. Aí com aquele valor de 1.300 para mulher, de 2.000 para homem, como marcador, como ponto de corte, eles podem indicar realmente que você tem uma valvopatia mais acentuada, sem a necessidade de submeter o paciente ao risco de fazer um ecoestresse. Lógico, às vezes a gente vai fazer o ecoestresse, não estou falando que ele é proscrito. A gente fez isso durante vários anos. Mas à luz dessas evidências novas e com esse exame que ele é menos invasivo mesmo assim, e com menor risco, então talvez ele fosse um estratificador de risco, vamos dizer assim, até mais seguro para se fazer. Mas eventualmente a gente vai acabar fazendo mesmo aí o ecoestresse. Então, esse paciente que você falou, né, esse tipo de apresentação é aquele paciente que tem uma ICFR associada, né, tem uma disfunção ventricular que causa esse baixo fluxo, baixo gradiente. Mas tem também um tipo de apresentação da estenose aórtica, que é a chamada estenose aórtica paradoxal, paciente que tem um baixo fluxo, baixo gradiente, mais uma fração de ejeção preservada.
Isso aí é que buga a cabeça do residente, né? É essa que complica. Mas qual é o sentido por trás disso, né? Normalmente, os pacientes que têm essa apresentação clínica, eles têm uma cavidade ventricular um pouquinho menor. Normalmente são pacientes idosos, hipertensos, são pacientes que têm já um remodelamento ventricular concêntrico e não conseguem, né, encher bem esse ventrículo esquerdo e, por assim, fazer um volume sistólico efetivo que vai causar esse pico, que vai aumentar esse gradiente, a velocidade, né? Isso tem uma associação com algumas patologias, entre elas a amiloidose cardíaca, né? É um desafio clínico, né, para a gente fazer o diagnóstico e intervir nesses pacientes. Quais pacientes com essa apresentação a gente deve intervir? E na prática clínica, como que a gente deve manejar esses pacientes, Volpe? Então, assim, essa é uma entidade relativamente nova, assim, né? Por exemplo, quando eu fiz residência de cardiologia, não existia isso, entendeu? Isso aí, quando você tinha um paciente com uma área valvar reduzida, com gradiente baixo e uma fração de ejeção preservada, isso era um erro laboratorial. O ecocardiografista errou, entendeu? E aí, na verdade, foi assim, recente isso aí, né? Principalmente com os estudos lá do Pibarot, lá, né? Que tem. E aí mostrando realmente o que existia essa entidade, né? Primeiro descrevendo pacientes que tinham uma estenose aórtica com essa questão do volume reduzido devido à hipertrofia e remodelamento ventricular, que tinha um volume ejetado pelo ventrículo menor do que 35, e de que esses pacientes eram um fenótipo separado de estenose aórtica. E mais importante, depois demonstrando que a correção cirúrgica nesses pacientes melhorava o prognóstico, ou seja, isso era uma estenose aórtica verdadeira. Até essa questão do termo paradoxal, hoje em dia o pessoal coloca entre aspas aí, né? Porque isso não tem nada de paradoxal nisso, né? Isso é um fenótipo de estenose aórtica também. Mas como você disse, ele é extremamente difícil, às vezes, de você caracterizar isso aí. Porque tem uma série de landmarks que você precisa ter para fazer essa medida, e aí a importância do que eu estava falando do bom ecocardiografista, de que tem que levar isso em consideração. Então, uma das coisas, por exemplo, uma das coisas que interferem na medida do gradiente é a pressão sistólica arterial. Então, o paciente que esteja hipertenso na hora do exame, isso pode, de forma artificial, reduzir, né, a medida do gradiente lá na hora. Então, é importante esse bom ecocardiografista colocar lá no laudo dele o quanto que estava a pressão arterial no momento da medida do exame. Se estiver acima de 140, ele pode ter subestimado aquele gradiente. Então, às vezes, você vai ter que controlar certinho, tratar para depois fazer. Nesses pacientes, então, confirmado, olha, eu tenho uma área valvar realmente reduzida e esse paciente está com gradiente baixo, o volume sistólico dele é abaixo de 35, com a fração de ejeção dele preservada. Esses pacientes a gente costuma, né, associar um outro exame também para a gente ver essa questão se isso é uma estenose aórtica verdadeira. Nesse caso, o estudo com dobutamina ele já não vai ajudar tanto, porque como o paciente tem a fração de ejeção preservada e tem uma cavidade pequena, não é por um déficit contrátil que ele tem. Na verdade, é porque ele não está fazendo fluxo suficiente para isso. E aí, de novo, que a tomografia, né, que eu vou fazer o score de cálcio, que ele vai ajudar a gente bastante a fazer essa discriminação, para ver se isso é uma verdadeira estenose aórtica ou não. Né? Sempre puxando a sardinha para a imagem, né? Sempre. A gente tem que garantir o pão das crianças, né? Não, mas eu acho que é uma ferramenta assim, que realmente mudou essa estratificação de risco. E o bom assim da tomografia de coração, né? Nesse caso, para fazer o score de cálcio, é um exame sem contraste, faz com baixa radiação, é um exame super simples de fazer. Então eu acho que ele tem todas as características e é barato também para se fazer, tá? E é um exame que tem tudo assim para realmente a pessoa colocar na prática clínica mesmo, né? Então eu acho que é muito fácil de fazer. Então realmente acho que nesses casos ele ajuda bastante, assim, fazer essa discriminação, né? Com certeza. Bom, agora que vocês puxaram... desculpa, e voltando de novo aqui, cortando o Almir aqui, né? Mas acho que aí o BNP a gente retoma com aquela conversa que a gente teve. Então, por exemplo, nesse caso, eu já levaria mais em consideração o BNP, né? Então, por exemplo, um paciente que tem uma estenose dessa, às vezes, o que vai acontecer também? Eu lembro que eu falei que o ponto de corte era 1.300 para a mulher e 2.000 para o homem. Aí vai acontecer, vem um paciente lá, vem uma mulher com 1.100. Aí você fala... Poxa vida, né? Vai ter ali, tá naquele intervalo, aí às vezes a gente vai acabar pedindo o BNP mesmo para ver se aquilo ali, por exemplo, o BNP vem mais alto, o paciente tem sintoma mais clássico, tem redução. Talvez seja realmente isso um estratificador de risco que ajuda a gente aí a fazer esse diagnóstico. Até porque fazer
garantir que o sintoma é decorrente da valvulopatia é um desafio desse paciente. Exatamente. Então, assim, a gente lança a mão de outras coisas, até coisas às vezes que não está no guideline. Então, por exemplo, a gente fazer um teste cardiopulmonar dirigido para ver se aquele função realmente, se aquele sintoma está relacionado realmente a um déficit contrátil ou uma questão mais periférica, né? Mas eu acho que é um exame também que a gente pode usar. Então, BNP, teste cardiopulmonar, a gente começa a abrir um pouco o leque de opções para ajudar a estratificar, porque realmente é uma coisa menos intuitiva, né? Então ele sai muito daquilo que você falou, dá nó na cabeça do pessoal, e é uma entidade um pouco mais nova, entendeu? Então, assim, principalmente assim, um pessoal mais velho que não estava acostumado a pensar com isso aí, realmente tem dificuldade com esse tipo de paciente. Bom, vocês puxaram demais a sardinha da imagem, agora eu vou puxar um pouquinho pro lado aqui da hemodinâmica, tá? Porque ninguém falou ainda, só falaram de eco, de tomo, mas ninguém falou de cateterismo nesse sentido. Eu falei. Bom, o cateterismo, né, tem o seu papel sim na estenose aórtica, né, apesar de ser um exame invasivo, que a gente não vai fazer de rotina. Mas primeiro porque muitas vezes esse paciente vai ser estratificado para doença coronariana, e aí, obviamente, né, o cateterismo vai ser um dos exames de eleição. Além disso, né, a medida invasiva, né, do gradiente transvalvar pelo cateterismo tem sim o seu espaço, né? Inclusive, nós temos um trabalho daqui do nosso serviço com o Felipe Araújo Campos, não o Felipe Pibarô, mas também gosta de estudar estenose aórtica, junto com o professor Marim e uma série de pessoas aqui do HC, que demonstrou que existe uma discordância de até 30% dos achados em ecocardiograma com os achados, né, na medida do gradiente transvalvar invasivo. Então, é óbvio, né? A gente não vai pedir um cateterismo só para ver se a estenose aórtica é acentuada. Mas se esse paciente eventualmente vai para o cateterismo, vale a pena ali, a depender da dificuldade do exame, sim, tentar avaliar a medida do gradiente transvalvar. E o paciente com uma dificuldade diagnóstica, isso que o Rafael falou. Às vezes um paciente que está no meio do caminho, você está com uma dúvida, ele é um dos exames que pode tirar a prova dos 9 ali, né? Exatamente. E já que a gente está falando de hemodinâmica, vamos ir um pouquinho agora para o tratamento, né? Da estrela da estenose aórtica. Né? Bom, falando de tratamento, né? A diretriz brasileira traz, né, assim como a europeia e a americana, né, a valvoplastia por catéter balão, mas acho que a gente tem que desmistificar isso aí, né? Atualmente é um tratamento de exceção, a gente vai utilizar apenas como ponte quando esse paciente não tem condição nem de fazer um ATAV, nem uma cirurgia, uma condição muito específica, né? Então fica reservado essa modalidade de tratamento para os pacientes de exceção mesmo. Né? Paciente assim, geralmente a gente vai usar isso como paciente crítico. Chega aquele paciente, chegou com choque cardiogênico, teve edema agudo de pulmão, o paciente está muito mal e às vezes até dá tempo de se fazer a cirurgia, alguma coisa, você pode fazer uma cirurgia catéter balão. Tem muita complicação, tem muita coisa. Outra coisa é um tratamento paliativo. Exatamente, também, né? O resultado não é fugaz, né? Exato. Mas a grande briga que vem é, né, TAV versus cirurgia, né? Existe espaço para os dois, né? Vamos deixar bem claro, né? E vamos falar um pouquinho como que a diretriz brasileira traz, né? Bom, nos pacientes jovens, isso é um consenso entre todas as diretrizes. Só muda o corte, uma fala 70, outra 65, outra 80, mas tanto a americana, quanto a brasileira, quanto a europeia trazem que nos pacientes jovens é um consenso de que deve-se priorizar a cirurgia, ok? Exceto nos pacientes com alto risco ou risco proibitivo cirúrgico, tá bom? Agora, nos pacientes, né, trazendo a diretriz brasileira, acima de 70 anos, nos pacientes de baixo risco, mesmo nos pacientes de baixo risco cirúrgico, ele coloca como possibilidade tanto a TAV quanto a cirurgia, discutir, né, com o paciente também, mas a gente sabe que a TAV tem excelentes resultados nesse contexto, né? O episódio não é sobre isso, né? A gente não vai ficar detalhando, mas saber de que a TAV não é só para aqueles pacientes com risco proibitivo, né? Então a gente vai poder sim abrir mão da TAV, mesmo nos pacientes de baixo risco, com uma acima de 70 anos, já que é uma bioprótese e a gente tem todos os receios com a degeneração a longo prazo. Lembrando que, para que a gente indique a TAV, né, com esses bons resultados, é obrigatória a via transfemoral, né? Nada de transapical ou outras vias, que essas sim foram inferiores à cirurgia. Então, eu acho que outra coisa importante também dizer, né, que assim, né, a gente tem que, acho que a TAV realmente tem transformado assim, o tratamento, principalmente naqueles pacientes com perfil de risco mais alto, né, mas ou que tem algum outro impeditivo,
A gente tem que lembrar que assim, o tratamento prioritário ainda é o tratamento cirúrgico. Nesses outros cenários que você levantou, realmente a gente considera realmente colocar a TAV, mas acho que um fator muito importante que a gente tem que levar é o valor financeiro da prótese ainda. A gente gostaria muito assim, de que isso fosse muito mais acessível, tem se tornado mais acessível, né? Então a gente tem hoje em dia já tem até no SUS assim, alguns centros, inclusive aqui o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, ele tem isso dentro, né? É possível se faturar isso pelo SUS, mas a gente percebe que para grande parte da população ainda é bem complicado o acesso, mesmo dentro do rol da ANS, às vezes é difícil do pessoal cobrir, então tem que assim, sempre se tentar levar isso em consideração também, né? Então eles vão colocar, acho que principalmente ainda os principais convênios, eles ainda liberam a TAV, principalmente para esse perfil de mais alto risco quando a cirurgia é contraindicada. Mas eu concordo totalmente com você. Assim, você pegar um paciente com, como eu falo, de 70 anos, assim, que tem um perfil melhor, eu acho que realmente a TAV hoje em dia seja muito mais interessante pelo fato de ser muito menos invasiva, né? Certeza, né? Bom, Volpe, a gente sabe, né, que o tratamento da estenose aórtica a gente precisa intervir diretamente na válvula, né, seja pela TAV ou pela cirurgia. Mas e o tratamento medicamentoso? Existe algum benefício? Existe algum remédio? A gente viu que teve estudos com estatina, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso aí pra gente. Tratamento medicamentoso na estenose aórtica é um tema muito fácil de se falar, porque ele é muito rápido. Não tem, né? Então, assim, o que a gente consegue fazer, vamos falar primeiro dos positivos, assim, né? O que a gente acaba fazendo realmente é dar furosemida, né? Dar algum diurético, se o paciente está com sintoma, né, congestivo para controle de sintoma. Mas assim, e também tenta fazer um controle da pressão sistólica, né? Como eu falei, né? A gente tem que realmente pensar nisso aí, principalmente que você pensando num paciente que faz um gradiente pico de 60, 70, e se o paciente está com uma pressão sistólica de 140, a pressão intraventricular dele está 200, 230, 250. Então, é bastante importante a gente controlar realmente a hipertensão. E se tiver congesto, a gente tentar pode fazer furo também. Que não se deve fazer, né? A gente não deve dar beta-bloqueador, né? O beta-bloqueador realmente ele é proscrito dentro assim, da estenose aórtica, porque ele vai abortar o principal mecanismo que você tem de compensação clínica, né? Do que o paciente tem, vamos dizer assim, pela fisiologia, né? A gente tem que lembrar que débito cardíaco é volume sistólico versus frequência cardíaca. Se ele tem uma lesão estenótica, ele vai ter um volume sistólico limitado. Então, a compensação que ele tem para manter o débito cardíaco é aumentar a frequência. Se você vai lá e dá beta-bloqueador para ele não vai conseguir fazer isso aí. Então, ele piora o sintoma. Não raro a gente vê pacientes sintomáticos, como, por exemplo, o paciente do caso que a gente está discutindo aqui, que está usando beta-bloqueador, a gente tira o beta-bloqueador, o paciente fica assintomático novamente. Então, a gente pode tirar isso aí, né? E como você mencionou, né, já foi se pensado também no uso da estatina e foi feito o trial e viu que não deu resultado nenhum, né? Então, você muda, na verdade, o prognóstico pela prevenção da estatina, mas não você não reduz a progressão da valvopatia. Da mesma forma, os pacientes que também têm sintomas de IC e disfunção ventricular, né? Os medicamentos aí do quarteto mágico, a gente também não tem benefício de usar, né? Exatamente. Não assim primariamente, né? Eu acho que uma das coisas que às vezes acaba confundindo, e é um tema que vocês estão enjoados de escutar, porque a gente sempre fala disso lá no ambulatório, que é o seguinte, de que a questão do termo IC valvar às vezes leva o pessoal para um lado errado, entendeu? Então o pessoal fala, é uma IC valvar. Aquilo lá, na verdade, é uma estenose aórtica sintomática. Ele tem sintoma de IC, mas assim, a questão do tratamento dele, lógico que a gente vai controlar a pressão, vai dar diurético, mas assim, não é o prioritário do tratamento é tratar a valvopatia dele, né? Sim. Mais do que qualquer outra coisa. A questão de você demonstrar mudança de prognóstico, a gente não sabe, por exemplo, se dá polifosina, alguma outra coisa vai mudar o prognóstico. Então, mas na verdade o pensamento aqui tem que ser outro, né? Eu acho que o termo às vezes leva um pouco mais pro lado errado, assim, dessa forma, né? Então, estenose aórtica sintomática é estenose aórtica sintomática. Tem sintoma de C, mas é a valvopatia que tá levando isso aí. Show de bola. Vamos pro bate-bola? Então vamos lá. Almir, etiologia.
principal é a degenerativa calcífica, mas lembrar também da bicúspide e da reumática, principalmente no nosso país que a gente insere. Rafa, quadro clínico, os principais sintomas. Tríade de sintomas clássicos: angina, síncope e dispneia. Lembrando daquela sequência que o Almir falou de sobrevida, 5, 3, 2 anos. Show. Característica do sopro. Pessoal, sopro foco aórtico ou foco aórtico acessório, mesosistólico, ejetivo, crescendo e decrescendo e pode irradiar tanto para carótidas quanto para fúrcula e foco mitral. O famoso sopro em diamante. Volpe. Complicadores da estenose aórtica. Complicadores, disfunção ventricular, fração de ejeção abaixo de 50%, gradiente médio acima de 60% e área valvar abaixo de 0,4 indexada. Parâmetros ecocardiográficos da estenose aórtica acentuada clássica. Volpe. Área valvar menor do que 1 cm², área valvar indexada menor do que 0,6, gradiente médio acima de 40. Estenose aórtica baixo fluxo, baixo gradiente, Almir. Aquela estenose aórtica, onde a gente tem uma disfunção ventricular e aí resta a dúvida. Esse paciente não produz gradiente porque o ventrículo está ruim ou a gente está diante de uma pseudo-estenose aórtica. E aí, eco com dobuta ou a anjo-TC com score de cálcio valvar. Estenose aórtica, baixo fluxo, paradoxal. Vamos lá. Paciente com baixo fluxo, baixo gradiente, mas ao contrário do que o Almir falou agora, fração de ejeção preservada. O ventrículo não consegue encher tão bem. Um desafio para a gente identificar se os sintomas são decorrentes da valvulopatia. A angiotomo também ajuda muito com o score de cálcio da válvula aórtica. E lembrar aqui do número mágico, né? Do volume indexado menor do que 35 ml. Perfeito. Show de bola. E lembrando, as principais modalidades de tratamento, TAV ou cirurgia. Beleza, pessoal? Então agora chegou aquela hora para fechar nosso episódio, o desafio semiológico aqui. O que vai acontecer com o sopro da estenose aórtica? No hand grip, na valsalva, no agachamento e pós-extrasístole. Volpe, você quer dar uma dica aí para ajudar a galera? A minha dica é lembrar do que eu falei no começo, né? Então lembrar que a estenose aórtica, os sinais e sintomas estão todos relacionados com o conhecimento do ciclo cardíaco. Se você pensar o que a manobra vai fazer com o fluxo ou como vai interferir no ciclo cardíaco, você vai saber o que você vai esperar. Show de bola. Então, hand grip, pessoal. Você aumenta a resistência periférica. Isso. A gente aumenta a resistência periférica, diminui o gradiente ali da válvula, acaba diminuindo o sopro. E agora eu quero ver quem tá esperto aqui, hein? Vamos ver quem é bom de semiologia aqui. E a manobra de valsalva, pessoal? Tem uma pegadinha aí, né? Depende, né? O Volpe falou aqui por trás dos panos aqui. Não vamos entregar, não, mas a manobra de valsalva tem várias fases, né? A primeira fase, né, que tem um aumento do retorno venoso pro ventrículo esquerdo, aumenta o sopro, mas se a gente manter esse paciente em valsalva, aí vai reduzir o sopro, né? Que é o que a gente aprende ali no cursinho, na vida ali, para passar na prova de residência. Então, se deixar lá, vai reduzir o sopro. Exatamente. Então, só lembrar que a vida não é uma prova, então... Essa aí foi pra diferenciar os homens dos meninos. Isso aí foi pra brindar quem chegou até o final do episódio. Isso aí. E lembrar que o agachamento, né, a gente aumenta o retorno venoso, né? Tendo mais sangue dentro da cavidade ventricular, a gente vai ter um aumento ali do gradiente. E lembrar de toda extrasístole, né? A gente tem uma pausa pós-extrasistólica, a gente aumenta o tempo diastólico, aumenta o enchimento do ventrículo, consequentemente vai ejetar mais sangue, também vai ter um aumento aí do sopro, né? Perfeito. E só para ressaltar, né, para quem gosta de diferenciar com miocardiopatia hipertrófica, as duas manobras para diferenciar, talvez aqui seria o agachamento e a valsalva, né? Perfeito. Quando a estenose aórtica bate cheio, a gente tem um aumento do sopro. Quando ela bate vazio, o sopro diminui. Contrário da hipertrófica. Falou tudo, Rafael. O cara conseguiu resumir o episódio em uma frase. Que é monstro sagrado. Gente, é isso. Eu acho que gostei demais do episódio. Acho que deu pra conversar sobre bastante coisa aí. Cara, aprendi demais com o Volpe hoje, cara. Eu achava que eu sabia estenose aórtica, eu percebi que eu não sei nada. Que aula, hein? Que aula. Foi sensacional. Muito obrigado por aceitar, Volpe, abraçar o projeto aí. E contar uns podres do Turim também. Isso aí a gente vai tirar da edição, Turim. Fica tranquilo, viu? A gente só tem a agradecer aí a presença do Volpe.
em ajudar a gente aí no nosso episódio. Foi sensacional. Muito obrigado, viu? Eu que queria agradecer vocês aí pelo convite, pela oportunidade de estar falando com vocês também. Eu sempre falo assim, todo mundo tem uma relação paternal ali com quase todos os residentes ali que passam com a gente ali, porque eu sinto que vocês são um pouco dos meus filhos, assim, porque assim, a gente ajuda, é legal você ver vocês crescendo, e eu fiquei muito empolgado com o projeto. Sempre que vocês precisarem, pode contar comigo. Show de bola, Volpe. Brigadão mesmo, de verdade. Ficamos muito felizes. Esperamos ver você aqui mais vezes, em outros episódios aí. E é isso aí. Só chamar. Pessoal, não esqueçam, mande o seu Supra, marca a gente no Instagram, curta o episódio, dá um like aí na sua plataforma de podcast, que isso ajuda muito a gente também. É isso aí, pessoal. Valeu, falou, galera. Falou, abraço.